Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports 4. Mark Hughes, comentarista da Motorsports, deu o caminho das pedras da Mercedes e contou com detalhes os motivos das flechas de prata se perderem durante 2 temporadas seguidas na Fórmula 1. E a falta dos sidepods parece realmente ser o maior problema. A Mercedes começou a temporada 2022 com um carro que podemos considerar convencional, que inclusive chegou a liderar as 2 sessões do último dia de testes em Barcelona naquela temporada, mas logo após os testes começaram a chegar informações de que a equipe alemã levaria um carro completamente novo para o Bahrein e que as simulações apontavam ganhos de mais de 1 segundo por volta. Quando a capa do W13 finalmente foi levantada, todo mundo ficou de queixo caído e não faltou gente do paddock, da Ferrari e da Red Bull dizendo que seria rápido, mas não foi isso que aconteceu. Segundo Mark, as equipes sabiam que com o novo regulamento do efeito solo, seria necessário o corte ou rebaixo no sidepod para acelerar o ar em volta da carroceria, como vimos em quase todas as equipes no ano passado, exceto pela própria Mercedes, Ferrari e Haas. A Mercedes então decidiu, já que era para abrir um buraco ali, o melhor era não ter os sidepods e assim tentar obter downforce com uma área maior de assoalho exposto. A ideia, ainda segundo Mark, era utilizar a parte maior do assoalho para obter mais pressão descendente e com mais pressão em cima do assoalho do que embaixo, literalmente grudar o carro no chão. Ele afirma que se os números encontrados pela Mercedes nos simuladores tivessem se traduzido para a pista real, Red Bull e Ferrari não teriam a menor chance em 2022, mas claramente não foi esse o caso. Como dizem por aí, na prática a teoria é diferente. O primeiro grande problema enfrentado pela Mercedes foram os saltos. Com tantas partes expostas, o assoalho do W13 se aproximava demais do solo, literalmente acabando com o downforce gerado pelos túneis de efeito solo. Com isso, a traseira subia rapidamente, desbloqueando as entradas dos túneis, puxando novamente o carro para baixo e fazendo com que a frente acompanhasse esse movimento. Daí vem as cenas horríveis que vimos de Hamilton e Russell, principalmente em Baku 2022. A Mercedes então considerou 2 teorias para acabar com o porpoising. A primeira foi um assoalho mais rígido que foi introduzido em Barcelona. A segunda era uma traseira mais alta, o que simplesmente tirava o pouco desempenho que o W13 tinha frente às rivais mais próximas. O desenho da caixa de câmbio não permitia que as flechas de prata colocassem o carro tão alto quanto necessário. Então a Mercedes cometeu mais um erro, colocando uma suspensão mais rígida no carro. A equipe conseguiu conter o porpoising aerodinâmico, mas o assoalho e suspensão mais rígidos criaram uma espécie de ressonância com as ondulações da pista, o que, no fim das contas, fazia com que o carro pulasse do mesmo jeito, mas agora sem amortecimento, o que só complicou ainda mais a vida dos pilotos. E como consequência disso tudo, mais um erro para conta. Com o carro mais duro e rodando mais alto do que o projetado, o downforce não era suficiente, o que fez a Mercedes introduzir uma asa traseira gigantesca para compensar. Com isso, a perda de velocidade na reta foi esmagadora. O W13 era um carro lento nas retas, com uma suspensão rígida que não dava a seus pilotos a confiança para forçar nas curvas de baixa e média velocidade, e ainda assim pulava mais que todos os outros. Mas se tudo isso é verdade, foi apenas aquela única vitória em Interlagos que fez a Mercedes manter os sidepods para o W14. Mark parece ter a resposta. Ainda com aqueles números sensacionais de simulações de túnel de vento atormentando-os para o W14 deste ano, a Mercedes decidiu manter essa filosofia aerodinâmica básica, com uma suspensão traseira e caixa de câmbio redesenhadas, o que lhe
deu o alcance apropriado para que não precisasse ser tão rígido e tornou mais fácil de dirigir, e também ajudou nos ajustes da regulação do piso anti-porpoising. Eles finalmente conseguiram fazer esse conceito funcionar como pretendido, mas acontece que aqueles problemas de primeira ordem e saltos que eles tiveram no ano passado simplesmente ocultaram uma limitação mais sutil. Com tantos problemas a serem resolvidos e sem tempo de testes reais, a Mercedes simplesmente não conseguiu dados suficientes para bater o martelo de que o zero pod não funcionaria. E foi só depois de ver os problemas do W13 resolvidos e mesmo assim ter um carro 1 segundo mais lento que a Red Bull em 2023 que as flechas de prata resolveram partir para algo mais convencional. Se vai funcionar, saberemos a partir do GP da Espanha. Amante do esporte, apesar das negativas da Mercedes, pode realmente ter sido a falta dos side pods a responsável por 2 anos abaixo da média. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports 4.